Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Amanhã começa a Expo Inter e esse ano tem uma novidade para quem utiliza o trem para ir até o parque. Porto Alegre está entre as 8 capitais brasileiras em que houve o aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. O governo gaúcho lança 9 editais da Lei Paulo Gustavo. Lei federal incentiva a cultura. E ainda, pesquisa realizada pela Ubra sobre hipersensibilidade nos dentes segue até dezembro e ainda busca voluntários. É agora no Ubra Notícias. A Expo Inter começa amanhã e quem for ao evento de trem pode garantir o ingresso nas estações mesmo. Confira os detalhes. Como ocorre todos os anos, uma das principais opções de deslocamento para o público da Expo Inter é o Transurb. Além de adotar estratégias operacionais para melhor atender o público do evento e adequar a oferta de serviços ao aumento previsto da demanda, desta vez, estações do metrô contarão com a venda de ingressos para a Expo Inter. Das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde, durante todos os dias do evento, promotores de venda devidamente identificados nos saguões das estações Mercado, Rodoviária, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo irão comercializar as entradas para a feira. Os ingressos custarão R$ 16,00 inteira e R$ 8,00 a meia entrada. Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita. De 26 de agosto a 3 de setembro, a feira acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, junto à estação da Transurb no município. Porto Alegre está entre as 8 capitais em que houve aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas 6 semanas. Os números acendem um alerta. A pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz de tendências deste período apontam para uma probabilidade de 95% no crescimento dos casos na capital do Rio Grande do Sul. A síndrome respiratória aguda é, em linhas gerais, uma inflamação do pulmão. Que produz, na realidade, uma situação onde não há troca gasosa. Então, o oxigênio que era para sair de dentro do pulmão e entrar no vaso, que é a nossa respiração, fica comprometido. Então, por razões diferentes, o comprometimento pulmonar leva a um processo de baixa do oxigênio e o aumento do gás carbônico, que é o inverso daquilo que a gente tem numa respiração convencional. O levantamento mostra que os números que estão altos podem aumentar ainda mais nas faixas etárias entre 2 e 14 anos e acima de 65 anos. Nos casos entre as crianças, uma explicação é a exposição dos pequenos aos vírus do dia a dia. As crianças ficaram confinadas durante 3 anos, sem sair para a escolinha, e subitamente saem e troca a nossa temperatura aqui de calor para frio e frio para calor, são situações que favorecem a circulação maior de vírus e é esperado que as crianças tenham infecções virais durante um certo tempo. Isso vai passar e é assim que a vida vai. Em uma análise geral de todo o país, a Fundação detectou um sinal de aumento em casos da doença na tendência de curto prazo, ou seja, nas últimas 3 semanas. Mas também detectou uma queda na tendência de longo prazo, onde são observadas as últimas 6 semanas, o que pode sinalizar uma virada de tendência da queda para o crescimento. Apesar de acender um alerta, os casos dessa síndrome costumam não deixar sequelas. Os pacientes que têm disfunção respiratória, principalmente os pediátricos, ficam completamente normais depois que isso passou. Mas o que pode acontecer é que o paciente ficar com uma fibrose pulmonar, uma cicatriz, e isso tem que ser acompanhado com um pneumologista que pode, com tomografia e com provas de função ventilatória, a gente chama de espirometria, ver se o pulmão está se cicatrizando, está voltando ao normal. Mas a grande maioria dos pacientes que passam por isso não precisam nem de ECMO, nem de ventilação, precisam só de cuidado adequado com o médico acostumado a fazer isso e voltam à atividade normal e a gente espera que isso não cause nenhum grande problema. O governo do Rio Grande do Sul lançou hoje 9 editais da Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo incentivar a cultura no estado e também em todo o país. Vamos conferir mais detalhes.
A cultura, em geral, foi um dos setores mais afetados durante a pandemia de Covid-19. Por causa do distanciamento e cuidados para não se infectar com o vírus, muitos shows, peças de teatro e apresentações deixaram de acontecer durante esse período. Com isso, o governo federal criou a Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator que faleceu vítima do coronavírus em 2021. A lei tem como objetivo incentivar a cultura e garantir ações emergenciais. O governo gaúcho lançou hoje pela manhã em Porto Alegre 9 editais da Lei Paulo Gustavo. Eles são divididos em áreas, sendo 4 para o setor audiovisual e 5 para os demais setores. O valor investido é de 90 milhões de reais. No total, o governo federal disponibilizou mais de 3 bilhões de reais para a Lei Paulo Gustavo. Desse valor, 195 milhões foram destinados para o Rio Grande do Sul. Entre os municípios gaúchos que aderiram à lei, vai ser dividido 104 milhões de reais. As cidades interessadas em fazer parte dos editais e até mesmo conseguir ganhar a chance de ter o projeto cultural beneficiado pela lei precisam seguir alguns requisitos. Vamos abrir o período aí de 1 mês para inscrição de projetos. A gente está falando aí de 90 milhões de reais, distribuído em 2 grupos de editais. Um que vai para audiovisual, a gente está falando aqui de 63 milhões de reais, outro que vão para as diversas áreas da cultura, outro grupo de editais, é importante dizer, que somam 24 milhões de reais e mais ainda a seleção de uma entidade parceira para ajudar a fazer capacitação, acompanhamento, mentoria desses projetos. E para isso há uma comissão de avaliadores selecionados, né? 12 avaliadores que fazem análise com critérios estabelecidos também a partir de uma construção que envolveu o Conselho de Cultura, a sociedade, para poder definir os critérios de avaliações desses projetos que a gente considera importantes para a cultura e que se somam às iniciativas do governo do Estado, da LIC, do Fundo de Apoio à Cultura, e totalizam aí mais de 250 milhões de reais que estão sendo empregados neste ano na cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Os projetos vão ser avaliados por uma universidade parceira. Nós teremos essa entidade parceira, que será uma universidade, de onde nós tiraremos, então, esses profissionais que serão os avaliadores, aqueles que vão fazer parte dessa comissão, né? E naturalmente, com a validação dos nossos parceiros, como foi dito já pelo governador, passando também pelo Conselho Estadual de Cultura, né? E, enfim, esse é o trabalho que nós temos aí pela frente. As inscrições dos projetos começam hoje e vão até o dia 25 de setembro. Dúvidas podem ser enviadas para os e-mails cadastro@sedac.rs.gov.br e lpg@sedac.rs.gov.br. O incentivo para a cultura é essencial para a economia de um governo, pois são muitas pessoas envolvidas nesse setor. A gente deseja que cada município possa também fazer os seus investimentos e tenha como prioridade na agenda de projetos dos governos municipais a área da cultura, que não é acessória, que não é supérflua, que não é algo que deve ficar à margem. Ela tem um impacto na vida das pessoas, né? No estímulo à criatividade, na criação de um ambiente mais inovador, no respeito à nossa memória, na geração de emprego e renda, uma atividade, né, que movimenta tantas pessoas, desde os artistas que se apresentam a todo o ecossistema que está por trás, né, de quem controla o som, bota a iluminação, movimenta os materiais, os equipamentos. Tem toda uma economia aí por trás, gera muitos empregos e a gente acredita muito no que ela é capaz de fazer por si só em geração de empregos e por criar toda uma atmosfera que faz do estado do Rio Grande do Sul ainda mais atraente, capaz de reter os talentos, as pessoas quererem viver aqui, né? E ontem várias pessoas registraram aqui no Rio Grande do Sul uma luz misteriosa no céu. Nas imagens é possível ver uma espécie de bola de fogo deixando um rastro na atmosfera. Vamos conferir. Olha lá o cometa, cara. Aqui na casa da Jéssica dá pra ver melhor, Guilherme. Já passou. Meu Deus. Diversos vídeos de uma luz cruzando o céu das cidades gaúchas circularam pelas redes sociais entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. A coloração, o tamanho e a velocidade do fenômeno assustaram algumas pessoas que gravaram o momento.
Tá muito constante a velocidade. A velocidade aqui a gente... Esfarelou agora. A passagem do objeto também foi registrada pelo Observatório Espacial Heller-Young de Taquara. De acordo com o professor Carlos Fernando Young, que é responsável pelo observatório, a análise indica que se trata de uma reentrada de um corpo de um foguete russo de volta na atmosfera. O material é considerado lixo espacial. Ainda conforme o professor Young, o foguete em questão foi lançado em 2023, no mês de agosto, no Cazaquistão. A reentrada dessa estrutura na órbita terrestre já estava prevista, e a trajetória aproximada incluía, sim, uma passagem pela região do Uruguai e chegando até o norte do Brasil. O lixo espacial foi registrado em muitas cidades da região metropolitana. Os dados do observatório mostram que ele entrou na atmosfera por volta das 23h39 da noite e ficou até as 23h41. Então, foi mais de 1 minuto em que foi possível observar, filmar e captar o fenômeno luminoso. O final da trajetória do material ainda não foi identificado, mas segue sendo estudado pelo Observatório de Taquara. A terapia assistida com os animais vem crescendo como aliada no transtorno do espectro autista. Pesquisas mostram que a interação das crianças com pets pode aumentar as habilidades comportamentais. A relação do Theo com a Amora é de amizade. Os dois se encontram de 2 a 3 vezes por semana para sessões de pet terapia. Ela conhece a voz dele de longe. O Theo tem um grau leve de autismo e há 3 anos ele faz terapia com o cão. Os dois interagem bem juntos. Ele até lê histórias para a Amora. Tem medo de dormir no escuro, agora se o passinho um dia vai ter sol para poder correr. Em algumas atividades que são muito difíceis, às vezes, para a criança, como, por exemplo, leitura, escrita, a gente pode se beneficiar, a criança pode se beneficiar, né, na presença do cachorro e tornar aquilo mais fácil, mais leve, mais divertido. O vô acompanha a criança na terapia. Desde que o cão passou a fazer parte das sessões, ele notou melhorias no desenvolvimento do neto. É bem benéfico, eu sinto assim, que foi benéfico para ele e teve a receptividade dele com ela. E foi aonde ele cresceu, né? Ele foi desenvolvendo. É que o grau dele é leve de autismo, mas ele interage muito bem. E essa relação do garoto tão próxima com o cão de terapia não se repete com outros animais. A gente tem um cão em casa que ele não... Claro que ele conversa, ele interage, mas não é que nem a Amora. Que a Amora eu acho que já é preparada para isso. A Amora é um labrador de 5 anos. Há 4, ela participa dessas terapias com as crianças. Agitada e bem disposta que é, a Amora topa diversas brincadeiras. Mas o que o Theo e a Amora entendem como brincadeira é, na verdade, uma forma de aprendizado para o menino que se beneficia dessa proximidade com o animal. Pesquisas mostram que essa interação do paciente com o bichinho pode trazer benefícios como melhorias no convívio social e na motivação. E a gente percebe que em muitos casos a criança mostra uma maior facilidade em se vincular com o terapeuta que vai atender ele na presença de um cão. Então, assim, o cachorro ele entra na intervenção sempre com uma função de um auxílio, né? Não é ele que faz uma mudança, né, comportamental, é o terapeuta que promove tudo isso, mas ele auxilia. A Meiriane começou a introduzir os cães durante as consultas há 5 anos. Ela observa que a presença do animal aumenta o vínculo da criança autista com o terapeuta. Mas a psicóloga aponta que, antes de tudo, é preciso uma avaliação para saber se isso vai ser positivo para os pacientes. Às vezes essa adaptação, né, esse vínculo, ele se dá de uma forma muito gradual. Primeiro a gente avalia se esse cachorro ele é um estímulo que vai reforçar comportamentos, né? E a gente faz essa avaliação primeiro para poder entender assim, bom, essa criança vai se beneficiar. E aí a gente insere esse cachorro gradativamente e tem um tempinho ali que o cachorro permanece na sessão.
e o retorno da família é bem positivo. E a gente vê que muitas vezes os pais querem muito isso, querem muito ver o bichinho ali na sessão interagindo com a criança, né? E é bem positivo. Depois que começou as terapias, ele é bem mais calmo. Nesse sábado tem Prefeitura na Rua no bairro Harmonia, em Canoas. O evento vai ser realizado na Rua Clóvis Bevilacqua, em frente ao Complexo Cultural e Esportivo Martin Luther King, das 9 da manhã ao meio-dia. E é a oportunidade da população levar suas demandas e sugestões ao prefeito e aos secretários municipais. Também são oferecidos diversos serviços, como a Vancina e o CRAS Móvel. Para ser atendido, basta apresentar documento com foto e CPF. A hipersensibilidade nos dentes atrapalha bastante na hora de comer alimentos gelados e até mesmo escovar os dentes. Uma pesquisa sobre esse problema está sendo feita aqui na Ubra. O estudo segue até dezembro e ainda busca voluntários. Mais de 10% da população mundial possui sensibilidade nos dentes. A dona Lúcia é uma delas. Ela notou o problema na hora de fazer a limpeza bucal. Já faz assim, mais ou menos um meio ano para cá que eu comecei a sentir principalmente quando eu vou escovar os dentes, eu tenho essa sensibilidade. A Lúcia se voluntariou para participar de uma pesquisa de odontologia da Universidade Luterana do Brasil. Ela fez a primeira sessão de um tratamento para hipersensibilidade. O estudo busca avaliar a eficácia de cremes dentais na melhoria desse incômodo. Essa pesquisa é destinada para pacientes que apresentem hipersensibilidade dentinária, que ela é uma dor aguda e de curta duração, quando tem um estímulo ao gelado, às vezes ao quente, ou com a ingestão de alimentação ácida. Então, quando o paciente chega aqui para nós fizemos um exame nele para ver se ele realmente apresenta hipersensibilidade e nós utilizamos o jato de ar da nossa seringa tríplice e se o paciente responde que sente dor, então nós o incluímos na pesquisa. O estudo começou a ser feito em agosto do ano passado. A equipe do programa de pós-graduação da odontologia da Ubra Canoas é que comanda as análises. A Viviane é doutoranda e a principal pesquisadora, mas conta com a ajuda de uma equipe de profissionais que estudam na Ubra. Nós estamos testando 2 cremes dentais para sensibilidade dentinária e estamos aplicando também o uso do laser de baixa potência para analgesia, com a função de analgesia e modulação de resposta. Então, eu não posso saber qual creme dental que o paciente está utilizando e ele também não sabe. Então, esses cremes dentais são colocados em tubos brancos. Então, a única pessoa que sabe, então, é a pessoa que aplica a terapia, que no caso é a Paola. E a Paola está no 8º semestre de odontologia na Ubra. A estudante está bem empolgada com a oportunidade em poder fazer parte de um estudo científico ainda antes de se formar. É bem rica, né, de conhecimento, ensinamento. A Vivi é uma pessoa maravilhosa e ela tem muito conhecimento, né? Então, estou aprendendo muito com ela essa questão da clínica e teórica, né? É bem legal. Tu já sai um passo à frente, né? A Paola se forma em agosto do próximo ano. A estudante está no período em que os formandos costumam ficar apreensivos com o trabalho de conclusão de curso. Mas graças à pesquisa, ela já tem o tema do TCC bem definido. É bem desafiador, assim. Na verdade, eu ia fazer sobre outro tema e quando eu fui aceita na pesquisa para ajudar a Vivi, ela me sugeriu da gente fazer sobre a pesquisa um desafio, né? Sobre a qualidade de vida e hipersensibilidade dentinária. E eu topei, a gente está escrevendo agora. Essa pesquisa vai até dezembro e ainda busca voluntários que tenham hipersensibilidade dentária. Os pacientes participam do estudo por 2 meses e têm gratuidade total no atendimento. Todos recebem um kit de higiene e um tratamento para a dor causada pela sensibilidade. Quem quiser participar pode entrar em contato com a Viviane através do número 51998864516. Os encontros acontecem na clínica da Ubra Canoas, no prédio 59. Ele deve ser acima de 18 anos, esse paciente, ele deve ser saudável do ponto de vista sistêmico e dentário também. Ele não pode ter cárie, não pode ter restos de dente na boca e não pode ter problemas gengivais, que normalmente a hipersensibilidade também está com esse tipo de doença. Então nós descartamos essas hipóteses, né? O paciente tem que ter apenas sensibilidade dentinária.
Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!